Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Pode se assentar. Obrigado, grupo de louvor. Leia vai fazer uma caminha aí. Boa noite, vocês estão bem? Estão bem ou estão sempre bem? Amém. Vamos abrir a Bíblia? Você gosta da palavra? Nós estamos num culto de oração. Mas todo culto é culto de oração. Na verdade, a nossa vida deve ser de oração. Porque a palavra nos diz para orar sem cessar. Não é? Vamos abrir a palavra em Zacarias 9. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Povo bonito, irmãos, vocês são. Sabe que todas as vezes que eu sou escalado para ministrar, eu gosto de falar isso. É como se eu estivesse na casa dos meus pais com os meus irmãos. E é me dada a oportunidade de falar tudo que o nosso Pai está fazendo na minha vida. E como spoiler, falar do que pode ser feito na sua vida. Eu sempre me sinto assim, irmãos. É claro que com temor, com tremor, a gente busca de Deus o que falar para o povo dele. Salomão era um menino e ele teve a sabedoria antes de Deus dar a sabedoria, porque ele pediu não posses, não riquezas, não poder, não paz com seus inimigos, mas pediu sabedoria não para ele, mas para entrar e sair do meio do povo de Deus. E que prazer estar aqui ministrando a palavra para vocês. Amém? Você abriu em Zacarias 9? É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Vamos ler a partir do versículo 9, que diz assim: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Eu vou ler outros versículos, mas eu te peço para você ficar conectado comigo na palavra, porque o que Deus falou comigo já há alguns dias e desenvolveu mais ainda nessa madrugada, é o título dessa mensagem para ser voltando a proteger os sonhos. Sabe, irmãos, nós vivemos um mundo hoje, talvez parecido com aquele de Zacarias, onde o povo tinha acabado de retornar de um cativeiro, e alguns ainda tinham mentes de cativo, e Zacarias então é levantado, não somente ele, outros também, mas Zacarias especificamente aqui, ele está dizendo para o povo se alegrar, para o povo ter a esperança, porque o justo e vitorioso está chegando aí num jumentinho. Só que demorou aproximadamente 550 anos para isso se cumprir em Jesus. Mas que aconteceu, aconteceu. Sabe, a primeira coisa que Deus quer que você saiba é que tudo que Ele falou a teu respeito vai acontecer. Então proteja o seu sonho, porque na verdade para você é um sonho, para Deus é uma vontade. Para você pode ser algo que você almeja, mas para Deus já é uma verdade. Porque Zacarias não viu em Mateus 21, 1 a 5, você não precisa abrir, Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho e todos se alegrando. Mas foi cumprido a profecia. E ele segue dizendo: removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Sabe que as guerras que a gente outrora, pelo nosso entendimento ou até capacidade, antes de estarmos
seguindo a palavra de Deus e na fé. Nós lutávamos com as nossas armas, nós lutávamos com o nosso entendimento, mas o que Zacarias falou aqui para esse povo, que ele removeria do povo de Deus, então parafraseando, os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Nós podemos ver Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, quando ele diz: a nossa luta não é mais contra a carne nem contra a sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amados, na proteção dos nossos sonhos, daquilo que Deus falou a nosso respeito, e de tudo que você compreende que veio de Deus para ser cumprido na sua vida, você tem que levar a luta para o alto, você tem que levar a luta para o ambiente espiritual. Muitas vezes nós temos luta aqui no mundo e a gente detecta pessoas sendo instrumento do inimigo para atrapalhar os nossos sonhos, ou até mesmo para trazer aquela coisa de: eu acho que não é isso. E eu creio que o Espírito Santo já está tratando contigo aí, sobre o que é que você tem desistido de sonhar, o que é que você deixou de proteger, porque a partir do momento que você deixa de proteger, você deixa de acreditar. Eu quero dizer que na minha caminhada com Deus, antes desse entendimento chegar até mim, eu fui muito roubado pelo inimigo, com coisas que eu tinha convicção num momento, que Deus falou comigo. Eu comecei a sonhar então com aquilo, mas entre o que Deus falou comigo, eu desenvolver em oração, e começar a sonhar com aquilo até chegar, existe um processo. E entre você e o alcance daquilo, o inimigo, o opositor, o adversário, ele vai tentar agir nesse meio. Você sabe que, se eu relatar para vocês coisas que eu sonhei quando eu me converti, eu não vou dizer aqui coisas materiais, sabe por quê? As coisas materiais, elas são acrescentadas por Deus, quando você busca as espirituais. Sabe que a gente tem a mania de falar que a bênção corre atrás da gente? Na verdade, a bênção está em nós. Porque quando nós estamos com intimidade com o dono da bênção, o dono do ouro, o dono da prata, o dono de tudo que existe na terra que você vê, você está com a posse daquela bênção. E se você tem esse entendimento, a gente descansa, a gente protege o nosso sonho. Foi muito claro, irmãos, eu procuro buscar de Deus, não somente quando eu vou ministrar, mas quando eu vou conversar com aquilo que eu cuido, que me foi dado como responsabilidade na igreja. Eu procuro entender o que Deus quer falar com aquelas pessoas, mas primeiramente comigo. E sabe que quando eu me converti, eu queria muito ter intimidade com Deus, mas é aquela intimidade do fogo, de ver anjo, de ver fogo, de ver um monte de coisa. E de verdade eu vi muita coisa, mas o que me deu maior alegria foi quando eu tive uma intimidade com Ele, ao ponto de eu confiar de que aquilo que Ele falou comigo iria se cumprir. Você sabe que essa é a maior intimidade que você tem que ter? A confiança em Deus é uma das maiores dádivas que você pode ter de intimidade com Deus. Você sabe que Zacarias aqui, seguindo no verso 11, por causa da aliança que fiz com vocês, a aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Colossenses nos diz que nós fomos livres
do domínio das trevas. Do domínio. Nós éramos dominados pelo inimigo. Nós fomos livres. E sabe, Samico ontem usou um exemplo, eu vou aqui fazer posse desse exemplo, que me fez emocionar, porque quem é pai se emociona. Ele disse que quando a filha dele dorme no carro, ela dormiu, chegou em casa, mas para chegar lá e ficar bem segura no quartinho dela, ela é transportada pelo pai e acorda no outro dia e não sabe nem como é que ela chegou ali. Você lembra o dia? Então eu ontem já estava falando assim, esse cara está roubando minha administração. Eu já tinha escrito isso aqui. Não o transporte da Sofia, mas o transporte do reino do domínio das trevas. Deixa eu te falar. Quando você ouviu essa palavra e você recebeu no seu coração, até confessar, levou um tempo, não foi isso? Você creu no coração e confessou depois. Nesse período de crer no coração e confessar depois, Deus já estava te transportando. Quando você confessou, você na verdade já estava no reino do Filho do amor de Deus. Mas eu pelo menos não lembro. Eu lembro o dia que eu confessei ao Senhor, mas, sabe, entre eu crer e confessar, demorou alguns anos. Mas dentro desses anos, hoje eu já, digamos assim, do lado de cá, eu lembro de tantas coisas que Ele me livrou, de tantas pessoas que Ele foi me deixando já sem vontade de conviver, e de tantas situações que me afastavam cada vez mais dele. Saiba que Deus, Ele nos olha como um pai, e nós temos que olhar para Deus como um pai, mas como um pai de amor. Nós temos um pai que zela por nós, quando dormimos, quando estamos acordados, mas zela por nós como filhos, também nos nossos sonhos. Então eu volto agora a te dizer, aquilo que o teu pai te prometeu, eu não estou conseguindo ir para a mensagem ali, Ele vai te dar. Acredita, protege isso. E eu vou te dizer como proteger. Eu não, né? Deus. Aleluia. Abre a tua palavra aí, a Bíblia, em 1 Pedro 1:3. Aleluia. Aleluia. Todo mundo já achou? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável. O que está aí a terceira palavra aí na sua versão? Na minha está imarcessível. Que é, sabe o que? Tem um dicionário chamado Aurélio. Que é impossível de corromper, incorruptível, inalterável, reservado nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação, que está preparada para se revelar no último tempo. Está guardado, Marcos.
aquilo que Deus te prometeu. Eu já quero fazer o que Deus mandou eu fazer. Não se permita ser roubado. E para outras pessoas aqui que eu não sei quem são, Pastor Marcos, nitidamente Deus me mostrou. Há roubos em andamento aqui, que vão ser desmascarados hoje, pelo poder da palavra. Porque se você souber que o ladrão está para invadir a sua casa, você vai ficar vigilante. Você não vai permitir que sequer ele chegue perto da tua porta. E é a porta do teu coração, é a porta da tua mente. Literalmente, assim, muito claramente, Deus mandou eu denunciar. Há roubos em andamento na minha igreja. Roubos de sonhos, roubos de projetos, roubos de coisas que Deus mandou você fazer e você não fez porque você desistiu no meio do caminho. Isso é um roubo, porque o final te daria muita alegria, te daria muito prazer e aumentaria o teu galardão no céu. Sabe que o sonho que eu tive quando houve a mudança para aqui, era o sonho que tudo funcionasse. Aí o ar-condicionado começou a dar uns defeitos e tal, mas nós não desistimos. Está ali meu irmão de testemunha, um dia o negócio explodiu na cara do cara que estava soldando um dos canos, e o cara estava sem a proteção. Ele falou que foi 2 minutos que ele tirou ali, porque estava coçando o olho dele. Mas o Senhor o guardou. Não pegou uma faísca nele. E nós sabemos, porque sabemos que tudo que tem que ainda funcionar dentro desse templo é o nosso sonho, como membros. O pastor também sonha, Vivi também sonha, Francisco sonha, Tereza sonha, nós sonhamos que tudo vai funcionar, vai abundar, vai tudo funcionar, nós teremos o que tivermos que ter. Nós temos que sonhar essas coisas também. Está ali o Paulo, que me ligou e falou: olha, eu fiquei sabendo de umas coisas aí do ar, sabe? Deus, ele sempre vai preparar pessoas para que os sonhos dele, que ele te deu, se cumpram. Aleluia. Vamos começar a ministração? Abre Mateus 13, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu quero linkar. Eu estou falando aqui com o povo da palavra. Eu quero linkar Mateus 13 a João 10:10, que você já sabe de cor. Amém? Vamos ler? Mateus 13, 3. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Quando Jesus explicou essa parábola, nesse mesmo capítulo, ele disse que então foi uma palavra lançada sobre a pessoa, e ela caiu, e ela não cuidou de guardar, e veio o inimigo e a roubou. É o ministério do diabo. Um dos ministérios é o quê? Roubar. Não aceite que uma palavra como a que você recebeu domingo aqui, eu não sabia se eu estava na terra, se eu estava no céu, aonde que eu estava aqui. Eu sei que me seguraram ali, que eu não sabia onde eu estava, e quem não sabe onde está, tem que alguém segurar, não é? Aí eu fui lá pegar logo na mão do pessoal aí que estava meio cheio do Espírito, aí que você cai no chão, você entendeu? Ainda bem que os anjos do Senhor estão ali para nos guardar, porque os diáconos não dão conta não.
Então, mas isso foi domingo. E hoje? Estamos no mesmo? Estamos no ha-ha-ha? Não foi roubado? Então ha-ha-ha! Aleluia! É isso, irmãos. Essa é a semente. Porque senão ele vem e rouba. Irmãos, o pastor Beto não vai estar aqui pregando 24 horas para você lá não. Os avivalistas não vão estar 24 horas pregando. Se você não tiver a palavra na tábua do seu coração, então eu te motivo a ler a palavra. Troca uma série, eu faço esse desafio. Se você não melhorar, eu vou lá ler a palavra junto com você. Não estou dizendo que você está ruim, eu estou dizendo que você vai melhorar. O pastor acabou de falar que ele quer aprender até Jesus voltar, e eu também. Então aquela série que a gente demora lá, né? Então, quantos capítulos? Vamos trocar um dia pela leitura da palavra. Vamos ler um livro da Bíblia por dia. Irmãos, nós temos aqui tantos mestres que nos ensinam, até nos departamentos, não é no púlpito só não. E tudo que nos é ensinado, todos os que já fizeram rema, foi roubado? Se foi, no dia de hoje está denunciado o ladrão. É o primeiro ministério dele. Mateus 13:5. E outra parte do quê? Da semente, da palavra, daquele sonho, daquela profecia, daquilo que Deus te mostrou, daquilo que você compartilhou. Irmão, eu estou crendo nisso aqui. Lá no grupo do Diáconos, Deus nos deu uma direção dos homens compartilhar com os homens. Irmão, o que eu creio junto com você aí? O que eu creio junto? Eu já vou falar para vocês o que eu creio aqui, ó. Eu estou com isso aqui, enfrentando isso aqui. Então creia junto comigo. Ó, aqui domingo teve uma reunião de manhã e foi só choro, porque a gente só cantava assim, ó: como um corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, que é falsidade. Agora é melhor. Eu pretendo a glória do Senhor, um compromisso do grande amor de Cristo. Aí, ó. Precioso és para mim. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque isso é o que Deus quer. Simples assim. Eu chegar pro Guilherme e falar: e aí, varão, como é que tá lá na escola de ministro? Tá uma benção. Como é que tá lá no seu... Irmãos, é isso. Igreja é uma família. Nós temos um pai espiritual, uma mãe espiritual, que estão, sabe, diante de Deus, como a nossa cobertura, mas nós como um corpo bem ajustado, nós somos imbatíveis. Ladrão nenhum entra para roubar nada. Se o ladrão quiser roubar alguma coisa minha, Deus vai levantar o pastor Antônio e falou: irmão, isso é um erro, caminha de volta para cá, porque a tua bênção está aqui. E aí nós teremos a certeza de que é o meu irmão que está falando. Ele quer o meu bem. Ele não está querendo ser maior, menor, não está querendo puxar a minha orelha, porque para puxar essa orelha aqui precisa ter força, viu? Porque é grande. Mas é mais fácil puxar, né?
Mateus 13:5. E a outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. O inimigo veio para matar e destruir. Essa semente, ela não foi roubada, ela foi destruída. É aquilo que você falou, não tem mais volta, prego batido, cabeça virada, estou indo para outra. Quem falou? Quem te deu essa ordem? Porque tudo que é perfeito, tudo que é bom, desce do Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação. Que conversa é essa, irmão? Que Deus mandou você beber essa água, daqui a pouco Deus fala, não, essa água não é boa para você não. Deus não é Deus de confusão. Deus te plantou nessa igreja, só Ele pode tirar você e transportar você e plantar de novo numa outra igreja. A gente tem que entender os tempos e as estações. A gente tem que entender, irmãos, que tem tempos, porque não está ali no meu esboço não, mas se vê agora eu vou seguir o fluxo do Espírito aqui. Elias estava lá, irmãos, e ó, profeta de Baal, de Acera, fala, e aí, tirou até sarro. Era o tempo dele de, né? E aí ele foi para uma caverna, muitos falam que em depressão e tal. Aí tinha barulho, tinha fogo, tinha não sei o quê. E veio uma voz suave e Deus falou, sai da caverna aí que eu quero falar contigo. Então nós temos que entender que há tempos que nós vamos ter, sabe, aquela, nossa, que alegria que eu tô de ir para a igreja, que eu tô de ler a palavra, e tem dia que a gente vai sem ter essa alegria, isso, mas aqui dentro a gente acaba ficando alegre. E se a gente não faz isso, ele destrói a semente que nós receberíamos naquele culto. Eu já cheguei aqui, irmãos, com sono, falei, eu vou dormir hoje. Menino, foi o culto que eu mais corri, foi o culto que eu queria ficar. A Roseli, vamos embora, né? Eu falei, mas eu não consigo, estou muito elétrico. Já pensou você em casa vendo fã? Né? Vendo alguma coisa, perdendo um culto daquele? Eu fico pensando. E também não fica atrás não, viu, irmã? Que um dia eu passei, que eu fiz aqui a oferta, tal, né? Dirigi o culto. Passei para a irmã, certo que ela ia ministrar, ela começou a orar, foi até 10 da noite orando. E um mover maravilhoso. Mas vai ser todo dia assim? Nós temos que guardar o nosso coração sobre todas as coisas. Porque ele é ladrão. Ele rouba, mata e destrói. E está aqui na palavra. Mateus 13:7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Está completado o ministério do diabo aqui na parábola da semente: roubar, matar e destruir. E Deus manda eu novamente falar. Esse roubo em andamento, e olha, irmão, eu detectei na minha vida roubos em andamento, e ele já foi anulado. Você sabe que o meu trabalho secular é um escritório. Eu vou falar para os meus irmãos, que é inclusive um dos motivos de oração, não é assim? Meu motivo de oração. Inventaram lá uma coisa chamada e-social. E tem contador pegando a chave do escritório tudo e falando, rapaz, toma esse negócio para você que eu não quero mais não. E eu conversando com o pessoal, porque são muitas coisas envolvidas que eu não vou aqui tomar tempo da palavra para explicar. Mas eu, em certo momento, eu reuni o pessoal e falei assim, olha, eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa aí,
Porque esse e-social não é uma questão só de a gente se adequar, é uma coisa que vai envolver outras pessoas, outras responsabilidades, e se essas pessoas não entrarem na mesma responsabilidade, você vai sofrer as penalidades, as multas mesmo, por conta da irresponsabilidade de outras pessoas. Então eu pensei em diminuir. E eu entendi, orando, que isso era um roubo da parte do inimigo. E eu voltei atrás nessa minha decisão. E a partir do momento que eu voltei atrás dessa minha decisão, as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a fluir, as pessoas começaram a entender, começaram a acatar. Existem coisas chamadas certificação digital, que muita gente resiste em fazer, mas começaram a fazer. Então, detecte na sua vida alguma coisa que você tenha desistido. Não importa se é agora ou se é antes. Sabe por quê? Mateus 13:8 diz assim: mas outra caiu em boa terra e dava fruto. O ministério do diabo já foi denunciado na parábola, mas agora vem o ministério do nosso Senhor. Vida. Mas a outra caiu em boa terra e dava fruto. Vida. Vida. Quando você recebe a palavra, ela tem vida em si mesmo. É impossível uma semente ser plantada, porque ela foi feita por Deus para frutificar. E dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Vida com abundância. Sabe, a vida de Deus em nós, ela é abundante. Mas você tem que definir o que é abundante para você. Abundante para muita gente é ser milionário. Abundante para mim é ter paz. Abundante para muita gente é dominar sobre algumas situações. E abundante para mim é considerar um irmão superior a mim. Porque, primeiro, se eu considerar ele superior a mim, ele vai me ensinar coisas que eu não sabia, com certeza. Mas se eu já me posiciono diante dele, sendo ou querendo ser superior, ele vai esperar alguma coisa de mim. Mas eu não tenho o que oferecer para esse irmão se eu já me posiciono assim. Porque Jesus, ele se fez pobre para que a gente fosse rico. Vamos para Jeremias. Aleluia. Aleluia. Eu quero trazer algo para você, para nós já irmos encerrando. E nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Sabe, irmãos, os tempos são de oração. Os tempos são da palavra. Mas a oração, ela traz uma intimidade diferente. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Eu tinha um sonho, como eu disse no começo, de ver alguma coisa de Deus. Era uma criança na fé, né? Fazem 20 anos, então deve fazer uns 15. E um dia então, eu sem pensar nesse sonho de ver coisas do céu, eu ia para a casa de uma senhora, lá em Mogi das Cruzes, que eles faziam uma reunião de oração às sextas-feiras. E naquela sexta-feira, só estava eu, 2 irmãos que eram até pastores do ministério, e essa senhora. E a gente aguardou o povo, e o povo não chegou. Porque quando o povo chegava, tinha aquela coisa das oportunidades.
Então, alguém falava que João do Apocalipse era João Batista, que eu já falei até pro Pedro. Mas eram oportunidades. Então aquilo tomava muito tempo. Mas só nós 4 ali, a gente falou assim, vamos orar? Vamos orar. Então a gente começou a orar, eram 11 horas da noite. E a gente só conseguiu parar às 4 da manhã. Mas teve um momento que eu quis me reclinar na parede, e eu fiquei assim, e eu vi o teto aberto, e eu vi letras douradas caindo sobre aquele lugar, e quando ela batia onde seria o teto, ela espalhava sobre todo mundo, e eu não estava, sabe, correndo, eu estava assim. Deus falou, meu filho, eu vou te dar o teu sonho, sem você precisar dessa coisa toda, que você acha que você precisa de fechar olho, porque o nosso Deus é assim. Então, sabe, nós temos que ter o equilíbrio, é claro, mas vamos orar. Os tempos são de orar, irmãos. A oração, ela, sabe, Mateus 7, Jesus falou, pede que você recebe, bate que se abre, busca que você vai encontrar, mas é orando. Orando. Em nenhum momento Deus nos mandou parar de orar. Mas a oração, ela tem que ser uma constância, ela tem que ser, sabe, começa com 10 minutos, passa para 15, passa para 20, passa para 30, passa para 1 hora. Eu costumo, às vezes, ensinar pessoas a orar assim. Pastor, não vou, eu vou dar um exemplo. Pastor Antônio tem a Osana e tem filhos. Eu começo a orar por Pastor Antônio. Eu começo a orar por Osana. Eu começo a orar pelos filhos que eles têm, pelas famílias que esses filhos têm, pela neta que eles têm, pelo ministério deles, pela responsabilidade que eu sei que eles têm no ministério. Eu começo a orar por Flavinho, por Dri, a mesma coisa, por pastor Zé Carlos e Ana. Eu já orei 1 hora. Agora você imagina. Eu vou confessar para vocês, sabe como eu oro pelo povo da igreja? Eu pego o WhatsApp e fico orando cada carinha. E começo a orar. Faz isso aí lá no grupo que você está na igreja. Os diáconos e os jovens já oram 1 hora por semana, fora a oração que a gente faz aqui. Mas eu tenho certeza que tem gente orando 2 horas, 3 horas. Porque às vezes lá na madrugada eu sinto alguma coisa diferente, falo obrigado, Pai, abençoa o teu filho que está orando por mim, em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza que isso acontece. Eu vou iniciar a encerrar lendo para você Jeremias 1. Aleluia. Do 4 ao 10. Aleluia. Grupo de louvor, se quiser aqui subir. Leinha, você pode de improviso cantar Jesus, o plano perfeito? Vamos lá, Jeremias 1, do 4 ao 10. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse, vamos para o 6, irmãos, eu vou até... Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não tema diante deles, porque eu vou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras.
olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Mas presta atenção agora. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Como assim? O que você vê, esse amigo? Você vê um cesto: pois eu velo pela minha palavra. O que você vê, Flavinho? Pois eu velo pela minha palavra. Aí eu fui, sempre li, sempre, meu Deus, Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Mas sabe, irmãos, eu fui ver o que é uma vara de amendoeira. Amendoeira é uma palavra hebraica, shoked, que significa vigilante. É uma árvore que frutifica no final do inverno e vigia a próxima estação. E a vara está lá em João 15:5. Vós sois as varas, e estáis ligado na videira. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Vigia, porque virá uma estação, e você ligado em mim, eu vou velar a minha palavra que foi lançada sobre você. Se coloca de pé. Nós vamos, irmãos, eu quero que você escolha, homem com homem, mulher com mulher. Se você sentir de orar, os casais orar, você com a sua esposa, não tem problema. Mas eu quero que nesse momento você se una com essa pessoa para ligar com ela o sonho dela. Se Deus te der uma palavra inspirada, fale, mas ligue com essa pessoa o sonho de Deus na vida dela. Nós vamos orar como uma família. Nós vamos orar como eu oro. Minha esposa está servindo lá no DI, como eu oro em casa. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Roseli ficou grávida, todo mundo sabe disso. E ela, um tempo depois, ela expeliu o saco gestacional. E nós já tínhamos essa informação, e nós tínhamos movie house em casa. E o pessoal, está ali o Du e a Cá, que são testemunhas, embora não seja necessário isso. Nós fizemos vários movie houses já com essa informação, mas crendo no último exame que ia ter. E depois a gente anunciou, e eles falaram assim: como assim, cara? Como assim? Você nem falou nada pra gente? Falei: sim, estou falando. Que o dia mal chegou. 2 dias depois a gente estava aqui adorando, louvando. Sabe por quê? O Pedro e a Sara estarão correndo lá em casa. E nós cremos nessa estação, que essa estação chegará. O dia mal chegou, mas é só o dia, resta semana, mês, ano. Entendeu? Porque nós confiamos, nós somos essa vara de amendoeira, nós vigiamos o nosso futuro que já foi escrito, perfeito, bom, alegre, que o futuro nos dá uma esperança, porque Ele vela pelo que falou para você para cumprir. Eu só vim aqui como canal de Deus para dizer: Tomás, Carmen, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir.
Nada que Deus falou caiu por terra. Tudo continua. Tudo continua. Nós somos essa vara, amém?